Começa agora o Gospel News desta quinta-feira. Hoje é dia 1º de janeiro de 2026. O Gospel News preparou para você uma retrospectiva do que foi notícia aqui no Brasil e também no mundo. Nesta primeira parte, você vai ver os fatos do primeiro semestre deste ano. Como contar a história de 2025? Foi um ano de imagens marcantes. De janeiro de 2025, posse de Donald Trump. Depois desse dia, a nova ordem mundial nunca mais seria a mesma. Como definir os primeiros meses do governo do republicano? Para os críticos, caos e autoritarismo. Para os partidários, uma administração bem-sucedida que entregou o que prometeu na campanha. Forçando os limites do poder presidencial, em 6 meses, o republicano firmou 170 decretos, um ritmo sem precedentes na história da presidência americana. Desafiou o direito à cidadania por nascimento, atacou universidades, eliminou políticas ambientais, entrou em confronto com juízes que bloquearam várias ordens executivas. Além disso, iniciou uma violenta ofensiva protecionista. Entre seus principais alvos estiveram imigrantes, os quais chama de criminosos por terem entrado sem visto ou permissão. Estudantes estrangeiros pró-palestinos foram presos em universidades. Imagens como esta, de aviões levando deportados para a América Latina, se tornaram frequentes. Nos tribunais de imigração americanos, agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas, conhecido como ICE, detiveram migrantes que compareceram para resolver seus processos de asilo. As operações do ICE provocaram protestos violentos em Los Angeles, além de diversas manifestações em outras cidades do país. O republicano também lançou uma ofensiva contra as universidades por considerá-las muito progressistas. Devido aos cortes drásticos de orçamento do governo, Stanford, Harvard, Columbia e Johns Hopkins tiveram de realizar demissões em massa. O líder americano voltou sua ira contra outra importante instituição, o Banco Central dos Estados Unidos. Trump interferiu no princípio de independência da autoridade monetária e ordenou a demissão da diretora Lisa Cook ao acusá-la de fraude hipotecária. Cook se recusou a deixar o cargo. A gente conta os detalhes dessa história no vídeo de economia. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to... Salão oval ou do constrangimento? O presidente americano realizou reuniões constrangedoras com líderes de outros países. Uma delas foi com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Os ânimos ficaram exaltados durante o encontro. Os dois líderes levantaram a voz e o vice-presidente americano, J.D. Vance, afirmou que Zelensky estava sendo desrespeitoso. Com o dedo levantado, Trump acusou o presidente ucraniano de estar jogando com a Terceira Guerra Mundial. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Também no Salão Oval, constrangeu seu colega sul-africano, Cyril Ramaphosa, ao lhe mostrar um vídeo que, segundo o republicano, comprova denúncias de genocídio contra brancos na África do Sul. Em 2 de abril, Trump anunciou reciprocidade tarifária a todos os países do mundo. Foi o que ele chamou de Dia da Libertação. O republicano transformou os laços comerciais de seu país com o mundo, lançando mão da imposição de tarifas como tática de negociação. O tarifaço atingiu quase todos os seus parceiros comerciais com um mínimo geral de 10%, além de taxas mais elevadas para dezenas de outros países. O Brasil, que foi taxado em 10%, teve as taxas elevadas para 50% meses depois. Ao justificar o aumento, o republicano citou o ex-presidente Jair Bolsonaro e disse ser uma vergonha internacional o processo contra o aliado de extrema-direita. A gente explica melhor esse assunto nos vídeos sobre economia e Brasil. Levou para seu governo o empresário Elon Musk. A chegada já começou com polêmica.
Em janeiro, o magnata fez um gesto de agradecimento aos apoiadores do presidente americano, que alguns compararam a uma saudação nazista. O homem mais rico do mundo foi nomeado para liderar uma comissão destinada a reduzir os gastos federais. Durante 4 meses, a relação entre o chefe da Tesla, SpaceX e da rede social X e Trump foi bem próxima. Em fins de maio, Musk deixou o governo e logo em seguida veio o rompimento. O magnata, que apoiou e financiou a campanha de Trump, se envolveu em uma violenta disputa pública com o presidente por meio de mensagens nas redes sociais. Musk chegou a acusar Trump de envolvimento no caso Jeffrey Epstein, um investidor americano preso por crimes sexuais. O governo de Trump foi acusado de falta de transparência no caso do financista, que foi encontrado enforcado em uma prisão de Nova York em 2019, antes de seu julgamento por suposto tráfico sexual de menores. Trump ameaçou encerrar subsídios e contratos governamentais com as empresas de Musk. Semanas depois, o bilionário anunciou a criação de seu próprio partido político. Um dos projetos que o bilionário mais criticava, batizado por Trump de Lei Grande e Bela, acabou aprovado. O texto inclui um financiamento maciço para a campanha de deportação de imigrantes e ignora as preocupações sobre o aumento da dívida nacional e o desmantelamento do sistema de saúde e de seguridade social. Foi um semestre agitado, marcado também por tragédias em grandes cidades americanas. Milhares de imóveis viraram cinzas em Los Angeles. Na famosa praia de Malibu, quarteirões inteiros foram devastados pelas chamas. Incêndios provocaram um dos piores desastres que já atingiram a Califórnia e deixaram pelo menos 25 mortos. Em Washington, um avião da American Airlines colidiu no ar com um helicóptero Black Hawk. A tragédia deixou 67 mortos na capital americana. Em Nova York, o navio escola mexicano Cuauhtémoc bateu na ponte do Brooklyn. Das 277 pessoas a bordo, 19 ficaram feridas e 2 morreram. Longe dos Estados Unidos, chamou a atenção o casamento de um bilionário. Jeff Bezos, fundador da Amazon, e a ex-apresentadora de TV Lauren Sanchez disseram um sim em Veneza. A cerimônia provocou protestos. Os manifestantes denunciaram o que consideraram a exploração da cidade e as consequências das festividades para o meio ambiente. Uma missão espacial ganhou a atenção do mundo. Após a estadia inesperada de 9 meses no espaço, Butch Wilmore e Sunny Williams finalmente retornaram à Terra em março com a Dragon Freedom da SpaceX. Os dois chegaram à Estação Espacial Internacional em julho de 2024 e voltariam antes, mas a NASA decidiu que levá-los para casa a bordo de sua cápsula Boeing Starliner seria muito arriscado. Um final feliz para uma história que mais parecia roteiro de filme. Foi por causa de um feito histórico. O filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, conquistou o Oscar de melhor filme internacional. Com enorme reconhecimento, a obra seduziu o público e a crítica e fez sucesso na temporada de premiações. Fernanda Torres foi exaltada pela atuação no longa e por alcançar uma indicação Oscar de melhor atriz 27 anos depois da mãe, Fernanda Montenegro, por Central do Brasil, também dirigido por Walter Salles. Fernanda Torres não levou o Oscar, mas conquistou o prêmio Globo de Ouro de melhor atriz na categoria Drama. No meio do ano, um ataque deixou o mundo em alerta por vários dias. Israel realizou uma ofensiva em larga escala contra a República Islâmica. É o que você vai ver no vídeo com os fatos que marcaram o segundo semestre de 2025. E no próximo bloco, os fatos que marcaram o segundo semestre de 2025 aqui no Brasil e também em todo o mundo.
Você vai ver agora o que foi notícia no segundo semestre de 2025. Mas o momento mais esperado em anos aconteceu: o cessar-fogo na guerra entre Israel e os terroristas do Hamas. No segundo semestre, um fato há muito aguardado, enfim, foi noticiado: o cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza. O acordo mediado pelos Estados Unidos, Catar e Egito encerrou formalmente a guerra que devastou o território palestino desde outubro de 2023. A trégua permitiu a libertação dos 20 reféns vivos mantidos pelo Hamas e deu início à troca de corpos de reféns e combatentes mortos durante o conflito. O grupo islamista afirmou enfrentar dificuldades em localizar os cadáveres sob os escombros de Gaza, onde bairros inteiros foram destruídos. Mesmo após o cessar-fogo, Israel lançou ataques pontuais contra alvos em território palestino, alegando violações do acordo por parte de milícias armadas. Bombardeios aéreos foram confirmados já com a trégua em vigor, deixando palestinos receosos de que não há, de fato, a garantia de que suas vidas não correm risco. Antes do acordo de cessar-fogo, promovido pelo presidente americano Donald Trump, ter sido alcançado, Israel realizou um ataque em Doha, no Catar, onde estariam reunidos membros do Hamas. O bombardeio deixou militantes islamistas mortos, além de um agente de segurança qatari, e provocou forte reação diplomática de países árabes. No campo diplomático, a causa palestina ganhou um novo impulso. Vários países reconheceram formalmente o Estado da Palestina, como Reino Unido, França, Canadá e Portugal. Em um esforço humanitário, flotilhas internacionais tentaram levar ajuda a Gaza pelo mar, mas foram impedidas pela marinha israelense. Entre os ativistas detidos estava Greta Thunberg. A sueca foi deportada após 2 dias sob custódia em um porto israelense. Meses antes, em outra frente no Oriente Médio, Israel realizou bombardeios contra o Irã, mirando líderes da Guarda Revolucionária, a força armada ideológica da República Islâmica. O Irã respondeu na mesma medida, lançando uma série de mísseis contra o território israelense. O confronto ficou conhecido como Guerra de 12 Dias e interrompeu uma rodada de negociações entre Teherã e Washington sobre seu programa nuclear. A campanha promovida pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu recebeu reforço dos Estados Unidos, que bombardearam as instalações nucleares do Irã de Fordow, Isfahan e Natanz. Washington alegou ameaça iminente após relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica apontarem enriquecimento de urânio acima do limite permitido. Trump afirmou que as plantas atacadas foram destruídas, o que Teherã nega. O governo iraniano reagiu com mísseis lançados contra bases americanas no Iraque, mas sem vítimas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi responsável pelo anúncio do acordo de cessar-fogo alcançado. O episódio ampliou o isolamento diplomático iraniano e reacendeu temores de uma guerra aberta no Oriente Médio. Em uma tentativa de encerrar outro grande conflito global, Trump e o presidente russo Vladimir Putin se encontraram na Alasca para buscar um ponto final na guerra da Ucrânia, mas a reunião terminou sem avanços concretos. O encontro, o primeiro presencial entre os dois desde o início do conflito, buscava negociar um cessar-fogo que preservasse parte dos territórios ocupados por Moscou. Ambos os lados voltaram a ter reuniões, mas não foi alcançado nenhum entendimento. Países europeus acusaram o governo russo de promover ataques híbridos em territórios de diferentes nações. Dinamarca, Romênia e Polônia relataram invasões em seus espaços aéreos e interferências em seus sistemas de aeroportos. Na França, autoridades interceptaram um petroleiro acusado de integrar a chamada Frota Fantasma Russa, usada para burlar sanções energéticas e que teria colaborado nessas operações. Em outro caso, o avião da ministra da Defesa da Espanha sofreu interferência no GPS ao sobrevoar o Báltico, perto da fronteira russa. Bruxelas classificou os episódios como parte de uma campanha coordenada de intimidação. Em 2025, o mundo registrou novos focos de instabilidade. Tailândia e Camboja travaram combates de fronteira após disputas territoriais. No sul da Ásia, Paquistão e Afeganistão trocaram bombardeios por causa de ataques de grupos militantes. Ambos os conflitos tiveram acordos de cessar-fogo alcançados. Já na Síria, confrontos entre forças drusas e o exército deixaram mais de 1.000 mortos em poucas semanas. Israel bombardeou o sul do país vizinho, alegando agir para impedir que o regime sírio prejudicasse a comunidade drusa, uma minoria esotérica descendente do islamismo, e para garantir a desmilitarização da área adjacente à sua fronteira. Nos Estados Unidos, o governo enfrentou sua paralisação orçamentária mais longa da história.
A crise começou após impasse entre republicanos e democratas sobre cortes em programas sociais. Foram 43 dias de shutdown, que levaram à suspensão temporária de centenas de milhares de funcionários públicos, ao cancelamento de milhares de voos e gerou angústia entre famílias que dependiam de auxílio estatal para sobreviver. Em setembro, o país foi abalado pelo assassinato de Charlie Kirk, líder conservador e aliado de Trump, morto a tiros em uma universidade em Utah. O caso provocou comoção nacional. Em outubro, o bilionário concedeu perdão presidencial a George Santos, ex-deputado condenado por fraude e lavagem de dinheiro. Sem qualquer ajuda do republicano, o rapper P. Diddy escapou da prisão perpétua, mas foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão por acusação de tráfico de pessoas com fins de prostituição. A sentença encerrou um dos casos mais midiáticos da década. O semestre também foi marcado por protestos juvenis e antissistêmicos em diferentes países. Manifestantes exibiram a bandeira do anime One Piece como símbolo de rebeldia contra governos em Filipinas, França, Indonésia, Nepal e Madagascar. Eleições contestadas geraram crises políticas em Camarões e na Tanzânia, enquanto no Sudão a guerra civil se intensificou, com milhares de deslocados. A França foi abalada por uma constante instabilidade política. O ano começou com François Bayrou no posto de primeiro-ministro, mas ele não resistiu a uma moção de confiança no parlamento. O presidente francês Emmanuel Macron indicou Sébastien Lecornu para o cargo. Menos de um mês depois de ser empossado, Lecornu surpreendeu a todos e anunciou sua saída. Mais surpreendente ainda foi sua recondução à função, poucos dias depois. Nos últimos 2 anos, Macron teve que fazer 5 indicações para o cargo de primeiro-ministro, um forte indicativo da crise política francesa. Após um julgamento de anos, o ex-presidente Nicolas Sarkozy foi preso, condenado por corrupção, por permitir que pessoas de seu círculo se aproximassem da Líbia de Muammar Gaddafi, para obter recursos e financiar ilegalmente sua vitoriosa campanha presidencial de 2007. Ele passou alguns dias na penitenciária parisiense de La Santé, mas teve um pedido de liberdade aceito e agora aguarda o julgamento da apelação, que deve começar em março. Em Portugal, o descarrilamento de um funicular que percorre um dos bairros mais turísticos de Lisboa deixou 16 mortos e vários feridos, alguns em estado grave. Na Índia, um avião caiu logo após decolar em Ahmedabad, deixando 242 mortos. Incrivelmente, um passageiro sobreviveu à tragédia, quase sem ferimentos. O planeta viveu eventos climáticos extremos. Ondas de calor históricas atingiram a Europa e Japão, com recordes acima de 45 graus Celsius. Incêndios florestais devastaram áreas de Espanha, Grécia e Portugal, forçando a saída de milhares de pessoas. Terremotos em Myanmar e no Afeganistão deixaram centenas de mortos. Os vulcões Etna na Itália e o Leutobe Lakilak na Indonésia entraram em erupção, lançando colunas de cinzas a quilômetros de altura. No Sudeste Asiático, os tufões Boaloi e Kalmaeg provocaram destruição nas Filipinas e no Vietnã. Em Hong Kong e na Índia, chuvas torrenciais causaram inundações fatais. A Corte Internacional de Justiça determinou que países são legalmente obrigados a enfrentar as mudanças climáticas. O parecer, pedido por Vanuatu e apoiado por mais de 130 nações, reforça a responsabilidade dos Estados sobre emissões e políticas ambientais. O ano foi marcado por grandes perdas no mundo das artes, da moda e da ciência. O cinema se despediu de Val Kilmer, Gene Hackman, Robert Redford, Cláudia Cardinale e Diane Keaton. Na música, a morte de Ozzy Osbourne foi um duro golpe para fãs de diversas gerações, espalhados por todo o mundo. O ex-lutador Hulk Hogan morreu poucos dias depois. Na moda, o estilista Giorgio Armani deixou um legado de elegância e minimalismo. A ciência perdeu Jane Goodall, primatologista referência mundial e símbolo pela defesa ambiental. Na Tailândia, a população se despediu da Rainha-Mãe, figura de grande respeito entre os monarcas asiáticos. No campo da ciência e tecnologia, a SpaceX lançou com sucesso o megafoguete Starship, o maior veículo espacial já construído. Após uma série de problemas técnicos que haviam colocado em dúvida sua viabilidade, o teste cumpriu seus objetivos principais, como um pouso no Oceano Índico. O lançamento representa um passo importante para os planos ambiciosos da empresa de propriedade do bilionário Elon Musk, que incluem levar astronautas à Lua e futuramente a Marte.
E a seguir, uma imersão na economia global de 2025 e um olhar analítico na guerra tarifária desencadeada pelo presidente norte-americano. O ano de 2025 foi marcado pela guerra tarifária desencadeada pelo governo do presidente norte-americano Donald Trump. A inteligência artificial avançou e impactou ações de um grupo de empresas do setor de tecnologia. E a NVIDIA foi uma delas. E o valor de mercado da empresa atingiu 5 trilhões de dólares. Como ganhar dinheiro com a guerra tarifária do presidente americano Donald Trump? Investidores nos Estados Unidos encontraram uma forma e deram até um nome para a estratégia: TACO. As letras TACO são um acrônimo para Trump Always Chickens Out, ou Trump sempre volta atrás, em uma tradução livre. Os investidores de curto prazo compram ações em queda quando Trump impõe alguma tarifa. Quando o presidente recua, os papéis voltam a subir e o lucro fica garantido para quem comprou na baixa. Brincadeiras ou estratégias à parte, o ano de 2025 foi tenso com a guerra tarifária desencadeada pelo republicano. Em 2 de abril, Trump anunciou reciprocidade tarifária a todos os países do mundo. Foi o que ele chamou de Dia da Libertação. O presidente transformou os laços comerciais de seu país com o mundo, lançando mão da imposição de tarifas como tática de negociação. O tarifaço atingiu quase todos os seus parceiros comerciais com um mínimo generalizado de 10%, além de taxas mais elevadas para dezenas de outros países. Em novembro, em um momento de pressão sobre o governo para diminuir o custo de vida para os americanos, o republicano assinou um decreto para reduzir as tarifas dos Estados Unidos sobre importações agrícolas, como de carne bovina, bananas, café e tomates. O Brasil, que foi taxado em 10%, teve as taxas elevadas para 50%. Ao justificar o aumento, o republicano citou o ex-presidente Jair Bolsonaro e chamou de uma vergonha internacional o processo contra o aliado de extrema-direita. Trump anunciou seu tarifaço contra o Brasil em 9 de julho e apenas 3 semanas depois divulgou uma lista com quase 700 produtos que ficariam isentos dos encargos. Em fins de outubro, o presidente Lula se reuniu com Trump em Kuala Lumpur, na Malásia, para tratar das tarifas impostas às exportações brasileiras. Durante a conversa, descrita por Lula como franca e construtiva, os líderes discutiram caminhos para a suspensão das medidas e reforçaram o compromisso de aprofundar o diálogo econômico entre os dois países. Também em novembro, o governo americano anunciou a retirada da tarifa de importação de 40% sobre determinados produtos brasileiros. Constam na lista divulgada pela Casa Branca produtos como café, chá, frutas tropicais e sucos de frutas, cacau e especiarias, banana, laranja, tomate e carne bovina. As tarifas aduaneiras de Trump levaram os Estados Unidos e a China a protagonizar uma guerra comercial que impactou o mundo. A disputa entre as 2 maiores economias do mundo abrangeu desde terras raras até a soja e taxas portuárias, e afetou durante meses os mercados e as cadeias de suprimentos. O ápice do confronto comercial entre as 2 maiores economias do mundo ocorreu após Pequim anunciar restrições drásticas à indústria de terras raras, o que levou Trump a ameaçar com tarifas de 100% sobre os produtos chineses como represália. Em outubro, Trump e o presidente da China, Xi Jinping, concordaram em reduzir as tensões comerciais. Washington reduzirá algumas tarifas e Pequim manterá o fluxo de fornecimento das cruciais terras raras, utilizadas em numerosos produtos de alta tecnologia, desde painéis solares até mísseis de precisão. O republicano também declarou uma guerra sem precedentes ao poderoso Banco Central dos Estados Unidos, o mais importante do mundo. Além de pressionar por um corte drástico nos juros, houve rumores de que a Casa Branca cogitava substituir o chefe do Banco Central, Jerome Powell. Auxiliares de Trump chegaram a acusar Powell de má gestão na reforma de 2 prédios históricos. Trump interferiu ainda no princípio de independência do Banco Central americano ao mandar demitir uma integrante do conselho diretor da instituição. Lisa Cook,
acusada de fraude hipotecária pelo republicano, se negou a deixar o cargo. Nos Estados Unidos, o presidente geralmente enfrenta limitações para destituir funcionários da autoridade monetária. Ao mesmo tempo em que escolheu alvos para atacar, o governo Trump também criou laços de amizade. Um deles foi com o presidente argentino Javier Milei. Em outubro, em um momento de desvalorização do peso argentino, os Estados Unidos concederam uma linha de financiamento de 20 bilhões de dólares à Argentina, um valor superior a 100 bilhões de reais. Em novembro, o governo americano anunciou acordos comerciais com a Argentina, Guatemala, Equador e El Salvador. A medida permitirá reduzir o custo de produtos como banana e café para os consumidores americanos. Com tantas incertezas políticas e macroeconômicas, 2 ativos foram destaque em 2025. Um deles foi o ouro, considerado um porto seguro por muitos investidores. O metal precioso atraiu compradores e praticamente dobrou de preço nos últimos 2 anos. Em outubro, renovou a máxima histórica ao atingir os $4.300 a onça, uma quantia superior a R$23 mil. O outro ativo foi o Bitcoin. Foram várias máximas históricas quebradas ao longo do ano. O recorde foi quando chegou ao patamar de $126 mil. A paralisação orçamentária do governo federal nos Estados Unidos, a mais longa da história, foi um dos fatores que impulsionou o Bitcoin. Mas para o fim do ano, o ativo digital perdeu fôlego e devolveu boa parte dos ganhos acumulados no ano. No mundo corporativo, o ano foi agitado. Os acionistas da fabricante de veículos elétricos Tesla aprovaram um plano de remuneração para Elon Musk, segundo o qual o homem mais rico do mundo pode chegar a embolsar $1 trilhão. Já outro bilionário preferiu o descanso. O lendário investidor Warren Buffett se aposentou da liderança do grupo empresarial Berkshire Hathaway. O empresário indicou seu vice-presidente Greg Abel para assumir o cargo de CEO da companhia. A gigante americana Nvidia se tornou a primeira empresa do mundo a ultrapassar a marca de $5 trilhões em valor de mercado. A Nvidia é uma das maiores fabricantes de microprocessadores usados no crescente mercado da inteligência artificial, o que impulsionou as ações da companhia. No começo do ano, um anúncio sacudiu o setor de inteligência artificial. A empresa emergente chinesa DeepSeek apresentou seu chatbot R1, que poderia competir com concorrentes americanos a um custo aparentemente muito menor. Enquanto isso, nos Estados Unidos, um alívio para o gigante Google. Em setembro, a empresa teve uma importante vitória judicial no país. Um juiz federal impôs requisitos rigorosos sobre o intercâmbio de dados com o objetivo de restabelecer o equilíbrio na concorrência nas buscas online, mas sem obrigar o Google a ceder o Chrome, seu navegador, como exigia o governo americano. A companhia aérea Gol concluiu o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Já a concorrente Azul anunciou um pedido de recuperação judicial sob a lei americana para reorganizar suas finanças, parte de um acordo com seus credores e parceiros. O ano de 2025 também expôs os tentáculos do crime organizado no mercado financeiro. Foi o que mostrou a Operação Carbono Neutro da Polícia Federal com apoio da Receita Federal. O objetivo foi desarticular uma gigantesca rede de fraude e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, que usava fintechs e cerca de 40 fundos de investimentos para ocultar ativos. Em novembro, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Além disso, Daniel Vorcaro, dono do banco, foi preso pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga a emissão de títulos de créditos falsos por instituições que fazem parte do sistema financeiro nacional. Enquanto isso, a Bolsa Brasileira quebrou recordes. Foram várias sessões renovando as máximas históricas. Um rally embalado principalmente pelas ações dos bancos, Vale e Petrobras. Entre os motivos para a alta da Bolsa estiveram o corte de juros nos Estados Unidos e a expectativa de queda da taxa Selic no Brasil em 2026. Ainda no Brasil, um foco de gripe aviária em uma granja comercial no Rio Grande do Sul em maio deixou produtores rurais e autoridades em alerta. O Brasil, o maior exportador mundial de carne de frango,
teve de suspender os embarques para vários países. Quase um mês após a descoberta, o Ministério da Agricultura anunciou que o Brasil estava livre da gripe aviária. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, todos os grandes importadores de carne de frango retomaram as compras gradativamente e, em novembro, a China, o último grande importador de carne de frango que estava fechado, reabriu seus portos para o produtor brasileiro. O ano termina com alívio para quem vive desse setor da economia. O Gospel News desta quinta-feira, dia 1º desse ano de 2026, fica por aqui. A todos vocês eu desejo uma boa noite. Amanhã nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá!